Pode comprar! O seu podcast de economia no direito e muito mais. Este é o primeiro episódio do podcast Pode Comprar? Essa é uma iniciativa da disciplina de Análise Econômica do Direito, que faz parte da grade curricular do curso de Direito da Universidade de Fortaleza, Unifor. Eu sou Vladina Fernandes. Nosso primeiro episódio, vou me apresentar inicialmente. Sou uma profissional da área de educação, mas resolvi mudar e realmente complementar essa carga de conhecimento com o curso de Direito. Eu sou o Gustavo, sou ex-aluno de História da UFC, atual aluno de Direito da Unifor, curso do terceiro semestre, como a Vladina, e a gente está aqui numa perspectiva jurídica para trazer para vocês coisas sobre economia. Falando também um pouquinho sobre o meu currículo um pouco mais, né? Eu já fiz parte do projeto Jovem Voluntário, já fiz alguns projetos pelo projeto Cidadania Ativa, que é um projeto do curso de Direito, de gestão consensual de conflitos, comunicação não violenta e projeto Direitos Civis para o exercício da cidadania. Sou atual monitor de Introdução ao Estudo de Direito do Estado e sou participante do Núcleo de Estudo em Justiça e Gênero do curso de Direito relacionado a mulheres e populações em situação de vulnerabilidade. Boa tarde, meu nome é Janiele Freitas e assim como os meninos, eu sou também estudante do curso de Direito. Atualmente eu faço 4º semestre. Além do curso de Direito, eu sou formada em Recursos Humanos e como os meninos deixaram claro, a gente veio com essa iniciativa da professora Zaneí Teixeira para trazer para vocês um pouco dessa análise e de educação financeira sobre os tópicos que englobam desde direito social, direito econômico, a história do direito e a correlação entre o direito e a análise financeira. Inicialmente, nós podemos pensar do que se trata essa relação da economia e do direito. Podemos pensar e refletir que para qualquer alteração ou transformação no sistema econômico, irá refletir diretamente no âmbito jurídico, pois é o direito que regulamenta as normas, direitos e deveres na sociedade, visando sempre a harmonia social. Um dos tópicos que vale ressaltar é que essa relação da economia com o direito, apesar de que são dois grandes campos do conhecimento, no entanto, na vida real, há essa implicação realmente da economia dentro das práticas jurídicas e, portanto, são complementares. Então, é exatamente por isso que essa disciplina, inclusive, a análise econômica do direito, ela vem trazer essa perspectiva tanto da economia quanto a interferência do direito e que são complementares, não são esferas totalmente à parte uma da outra. E eu acho muito importante, Vlad, a gente frisar que são relações, são áreas do conhecimento que se interligam, porque muita gente acha que são coisas totalmente diferentes. E tem gente que acha que a economia, por lidar com dinheiro, por lidar com recursos financeiros, tem que ter muito cálculo, tem que ser muito aplicado, tem que ser muito gênio das exatas. E o direito não, o direito são leis, são pessoas lendo, pessoas se aplicando legislações em casos reais e que isso não tem nada a ver, mas que na verdade tem muita coisa a ver sim. Primeiro porque a economia não é só números, né? É muito mais sobre teorias, muito mais sobre o contexto social, sobre as pessoas em si. E o direito nada mais é do que a regulação do contato entre as pessoas. Então eles têm muito a ver sim, são áreas que conversam bastante e é muito legal a gente trazer principalmente esse abrir de olhos, assim, pra gente perceber que são coisas que têm conexão, sabe? E deixando um adendo sobre o que o Gustavo falou, a economia e o direito, como ele deixou claro, são ambas, né, são disciplinas, e não só disciplinas, são vivências, né, que trazem a nossa realidade, são mútuas na organização da sociedade. E na regulamentação de atividades econômicas, né? Elas tratam de áreas diferentes, mas que ambas têm essa parte do direito, como essa parte que a economia traz para a gente da realidade de valores sociais, né, nas atividades econômicas, com foco desde a proteção de mercado e a concorrência do direito dos consumidores, que também prevalece dentro dessa área de análise econômica.
Sim, e aí nós também podemos pensar sobre os aspectos históricos em que a economia ela está relacionada, certo? Primeiramente, nós temos um dos mais conhecidos, que a maioria estudou na escola, que se trata do feudalismo. Após o feudalismo, que era um dos grandes sistemas econômicos, nós temos também o mercantilismo, né? Que o mercantilismo, ele trouxe diversas formas de pensar nesse protecionismo, que o rei pensou da época, né? Acúmulo de prata e ouro, nacionalismo, tributação. E também temos depois uma grande corrente, aliás, uma das primeiras correntes econômicas, que é a fisiocracia, que trata da ordem natural, do laissez-faire, dá uma ênfase à cultura, taxação da propriedade da terra, até chegarmos à teoria econômica clássica. E aí, eu acho muito importante a gente pensar na economia como um grande processo de evolução mesmo, assim como foi a raça humana se evoluindo e se transformando no que nós somos hoje, a partir de conceitos históricos, de evoluções físicas, de evoluções biológicas. Não só isso, como a economia também foi uma dessas evoluções que passou por trajetórias muito unânimes, sabe, muito importantes, e que uma delas, assim como a Vladina falou, foi o feudalismo, que foi onde, de fato, a gente teve esse boom da economia. A economia passou a ser uma área específica, não ligada mais a outras áreas supervenientes, menores, como era na Grécia Antiga, na Roma e no período medieval, em que existia muito essa ligação da economia com a política ou da economia com a filosofia. E a partir do feudalismo, isso foi se desmembrando, sabe? Foi tendo esse rompimento de relações mesmo, e a economia foi tendo sua autonomia, foi virando uma parte do conhecimento, uma vida social própria. E é a partir disso que entra no mercantilismo, que, como a Vladina citou, são coisas muito, 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 muito agregantes e trazem muita importância para essa questão da economia e como essa economia vai se desenvolver através do acúmulo de capital, através do intervencionismo estatal, através do nacionalismo, do protecionismo, que são formas de se ver o mercado financeiro, de se ver o mercado econômico abrangentes demais, a fim de tentar pegar o máximo de riquezas possível para conseguir poder, porque naquela época dinheiro não era o poder, o território era o poder. Então, quanto mais dinheiro eu tenho, mais possibilidade eu tenho de ter armamentos, de ter possibilidades de ganhar mais território, e com isso eu ganho poder. Era um pensamento totalmente diferente da época. E aí avançou-se para a fisiocracia, como a Vladina citou, e a partir daí surgiu a teoria econômica clássica. Sim, com a teoria econômica clássica, vamos ter vários pensadores que são, inclusive, muito conhecidos pela sua exposição de ideias. Um dos mais conhecidos temos o Adam Smith, né? Que ele nasceu na Escócia, estudou filosofia, mas ele tratou em específico sobre a divisão do trabalho, que o trabalho deveria ser sistematizado como forma de ampliar a capacidade de produzir os bens. Isso levava, segundo ele, na prática, à especialização da mão de obra. Um outro conceito muito importante que ele abordou na época, seria a harmonia dos interesses e o governo limitado, que ressaltava que os participantes da economia tendem a ir atrás de seus próprios interesses, como guiados por uma mão invisível. Um outro pensador de uma outra corrente econômica muito conhecido... Esse aí é polêmico. É o Thomas Malthus, né? Thomas Malthus, com sua teoria da população, ele defendia a ideia de que quanto maior a população, menor seria a quantidade de alimentos, né? E ele defendia que a pobreza, as pessoas que estavam nesta classe, nesse status social, não poderiam mais ter filhos, né? Então, ele também tinha essa questão de falar que pobre não deveria gerar filhos, né? Para que não se proferisse ainda mais e acontecesse ainda mais a disseminação dessa pobreza. Eu fico muito assustado, sendo bem sincero, com essas teorias do Malthus.
É muito chocante para mim ver como um ser humano consegue pensar coisas assim. Mas eu acho que foram dois contrapontos muito fortes entre o Adam Smith e o Malthus, porque o Adam Smith enxergava a riqueza da sociedade a partir dos indivíduos que ela tem, e uma mão, né, na harmonia de interesses, ele fala sobre isso, que uma mão invisível ia guiar aquelas pessoas dentro dos interesses delas, que era uma coisa totalmente diferente do que o Malthus pensava. O Malthus pensava que quanto mais população tivesse, mais pobre a nação ia ser, porque ia ter menos recursos e que era necessário o Estado matar essas pessoas de forma direta ou indireta, logicamente, mas era basicamente isso que ele falava e é muito assustador a gente pensar nisso, né? E, ao mesmo tempo, a gente também tem, no século XX, o surgimento do keynesmo, né? Que é em volta do Estado, que seria a parte de bem-estar social, né? Que ele vem dividido por duas ideias, né? Que o Estado deveria intervir, né? Quando, embora que a gente sempre tenha objetivos ou não, mas que englobassem crises, o Estado deveria intervir com mãos, né, de ferro para auxiliar as pessoas nisso. E era uma visão, né, de, como eu disse, de interferir ativamente na economia, que ganhou uma forte influência, né, pelas ideias de John Maynard, né, que é o Keynes, que foi onde teve toda essa teoria de keynismo. E para explanar mais alguns pensadores sobre essa questão da análise econômica do direito, nós temos também o Schumpeter, que ele defendia que a economia ela era baseada no empreendedorismo. O empreendedor ele era um revolucionário da economia, assim como as inovações que ele produzia na economia, na sociedade, que fazia com que a moeda ela fosse, né, circulada. Nós temos também um outro pensador que se chama Milton Friedman. Ele é um neoliberal que no caso, ele fala muito e destaca o papel da inflação. A inflação e a recessão são fenômenos monetários, né? Então, a partir do momento que quando a massa monetária supera a capacidade produtiva da economia, esse fenômeno irá gerar inflação. Ao contrário, quando a disponibilidade de moeda for inferior à capacidade produtiva, a economia entrará em recessão. Gente, mas vocês achavam que a gente não ia falar sobre o Karl Marx hoje, né? Bom, um dos maiores, se não o maior nome da economia conhecido no mundo inteiro, muito famoso, não só pelas suas teorias economistas, mas sobre a sua teoria de socialismo, sua teoria de vida, de trazer um modo de pensar diferente para as questões sociais, para toda essa gama de pensamentos financeiros, econômicos e sociais também. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele. E o Karl Marx defendia principalmente uma divisão do trabalho, no sentido de que, para ele, o trabalho era a coisa mais sublime da existência humana. Trabalhar era a coisa mais pura que um ser humano poderia fazer, era o maior ápice de realização pessoal, de realização de vida. Ele era muito fã do trabalho, de fato. E o capitalismo do Marx vai se basear nessa exploração de uma maioria detentora do capital perante uma minoria detentora do capital perante uma maioria prejudicada economicamente. E os principais conceitos que ele vai trazer, e é muito importante a gente ressaltar isso, é sobre o trabalho alienado e sobre a mais-valia. O trabalho alienado, ele gera a mais-valia. E aí eu acredito que todo mundo lembra, né, das aulas de sociologia que a gente teve sobre ele, que a mais-valia era basicamente o que a gente faz. A Janiele tá apontando o dedo dizendo que não. A mais-valia é basicamente o que a gente faz hoje em dia. O que o capitalismo é baseado. Então é você fazer o trabalhador trabalhar bastante e não ter retorno total por esse trabalho. Então é como se ele estivesse trabalhando. Um bom exemplo que o Karl Marx deu é como se ele estivesse trabalhando 12 horas e só recebesse o valor de 6 horas, o equivalente a 6 horas. Então, tipo, ele recebia metade do que ele trabalhava e todo o lucro desse trabalho a mais que ele fazia, entre muitas aspas, ia pro empregador.
Então, isso foi gerando uma detenção de capital muito grande nas mãos de uma minoria, e aquela maioria de pessoas que trabalhava, que dava duro, que se matava, não usufruía o tanto que trabalhava. Isso é uma coisa muito importante para a gente ressaltar nessa questão de direitos trabalhistas, de direitos civis, de direito administrativo. São coisas e questões que impactam muito na nossa vida, tanto por essa intervenção estatal, porque Marx via a necessidade de haver essa intervenção estatal quando existirem esses abusos, né? Mas ele também via essa questão de uma superexploração do trabalhador e uma supervalorização do empregador, perdão. Sim. E para atualizar, vamos falar de coisas mais atualizadas. Antes da entrada dessas questões atualizadas, a gente também tem que deixar aqui a questão do neoliberalismo e a globalização, né, que está entre o final do século XX e o início do século XXI, nos anos 70, 1970 e 80, onde tivemos a crise econômica e a estagflação. Gente do céu, misericórdia. Complicado. Que impulsionaram o retorno do pensamento econômico liberal, conhecido como neoliberalismo, onde os governos de diversos países adotaram políticas de desregulamentação e privatização e abertura de mercados, reduzindo a intervenção estatal direta na economia, onde o direito acompanhou essas mudanças com a flexibilização de regras em setores como financeiro, telecomunicações e energia, e ao mesmo tempo que surgiram tratados internacionais que facilitaram o comércio global, como a criação da Organização Mundial do Comércio, né? E nisso trazemos a globalização econômica, né? Que trouxe desafios adicionais para o direito, que precisou lidar com questões como a harmonização de normas de proteção de investimentos internacionais e a solução de disputas comerciais. E isso que a Janiele falou é muita influência e é outro contraponto muito forte. Assim como Adam Smith e Thomas Malthus estão o neoliberalismo e o keynesianismo, que a Janiele também havia pontuado sobre o keynesianismo, e é muito importante a gente perceber que são duas teorias totalmente diferentes. Enquanto que o Keynes defendia que o Estado deveria intervir muito na economia, porque a economia ia se basear numa demanda, então a partir do momento que aquela demanda ia baixar, os juros iam aumentar. E o Estado precisaria intervir naquilo para ele conseguir baixar os juros e depois a economia conseguir alavancar-se novamente. É muito importante a gente pensar isso, porque o neoliberalismo é totalmente o oposto. Ele acha que o Estado não deve intervir, e era inclusive o que o Schumpeter prezava muito, né? Ele prezava muito por essa questão da intervenção estatal zero, que o empreendedor teria essa possibilidade, essa capacidade de alavancar a economia sozinho, que o Estado não poderia intervir, não deveria intervir, e que o Estado era só um inconveniente dentro da economia, que a economia se regularia sozinha. Não só ele falou isso, como outros pensadores neoliberais, inclusive presidentes neoliberais muito próximos da nossa atualidade, e é com isso que eu passo a palavra para a Vladna, para ela falar um pouquinho sobre essa atualidade. Sim, um dos grandes acontecimentos que teve assim, uma interferência mundial em termos de economia, tratou-se da crise de 1929, né? Essa crise foi uma grande depressão financeira, foi o estopim para que o Estado intervisse nas relações de mercado, assim como as revisões contratuais, como as leis alfandegárias, e até mesmo o Estado realmente ele se considerasse liberal. Um outro fator bem importante, um outro tópico mundial que aconteceu foi a Guerra Oriental. A guerra entre os árabes e os judeus da década de 70. Esse conflito trouxe abalos nas economias capitalistas. Fez com que, mais uma vez, o Estado intervisse na economia, congelando os preços e reajustando os preços dos combustíveis, o que fez gerar um caos na economia financeira, tanto das empresas como também dos usuários desses produtos, né?
Um outro tópico importante de grande abalo mundial foi a crise financeira de 2008, na qual os bancos decretaram falências e tiveram perdas bilionárias, fazendo com que a economia entrasse em recessão. E é importante ressaltar que a Constituição brasileira, no seu artigo 170, ela dispõe sobre a ordem econômica. Podemos observar que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. E segue-se, então, no artigo 170, alguns princípios da Constituição. A soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, dentre outros incisos que podem se encontrar no artigo 170 da Constituição Federal. Um outro tópico importante seria pensarmos, primeiramente, na diferença do direito econômico e do direito empresarial. E tem diferença. Um outro tópico importante seria diferenciar o direito econômico do direito empresarial, certo? E tem muita diferença, né? Exatamente. O direito econômico, ele trata e foca a ordem econômica, enquanto o direito empresarial, ele vai tratar dos crimes cometidos por empresas. Dentro desses desafios que a Vladna acabou de falar, a gente atualmente tem essa relação, né, entre direito e economia que enfrentam desafios com a regulamentação de grandes empresas, né? Em questão de tecnologia, comércio digital e os impactos das mudanças climáticas, né? As crises financeiras globais. Há uma crescente demanda por legislação que regule o uso de dados, a proteção de privacidade, bem como a criação de normas para enfrentar a crise climática, que tem impactos diretos com a economia global. Mas, mudando de assunto, pessoal, a gente vai falar do que... Acho que não é nem mudando de assunto, tem a ver também, sabia? Não, mas eu tô falando do principal foco da gente. Vamos falar de educação financeira, né? Que é uma coisa muito legal. Sim, é um processo que a gente tem de adquirir conhecimentos e habilidades e atitudes que permitem as pessoas gerenciar melhor seus recursos financeiros, o seu objetivo e capacitar os indivíduos a tomar decisões informadas sobre ganhar, poupar, investir, gastar e proteger seu dinheiro. Todo mundo precisa. Nisso envolve a compreensão de conceitos básicos como orçamento, poupança, crédito, dívidas, investimento, aposentadoria, seguros e impostos. Que são tópicos que a gente vai abordar nos outros episódios do nosso podcast. Então, é só para deixar claro para vocês que aqui é só o início, tá? Vocês ainda vão escutar muito esses assuntos ao longo dos nossos episódios. Sim, e dentro disso, dessa questão da educação financeira, a gente tem que deixar bem claro essa parte de se reeducar, né? Da parte de poupar, da parte de você saber ter o seu próprio controle. Eu não sei. Em questão de orçamento, de poupança, como eu disse, crédito e dívida, né? Ensinar a usar o crédito de maneira responsável, entendendo taxas, juros, prazo, impacto de endividamento e no seu orçamento pessoal. Parece um bicho de 7 cabeças, gente, mas quando acabar aqui toda a nossa missão de trazer esse conhecimento de educação financeira para vocês no final dos nossos episódios, vocês vão ver que não são monstros de 7 cabeças, que são coisas fáceis de serem compreendidas, né, não, Vladna? Exatamente. E para quem não está conseguindo linkar a ideia da economia com o direito, pense bem que todos os dias você precisa utilizar o dinheiro, seja ele de forma virtual ou seja ele de forma física. E a forma que você vai usar esse dinheiro, ele vai interferir na sua qualidade de vida. Então, quanto mais dívidas, maior vai ser a sua aflição para poder quitá-las. Você vai precisar suprimir determinadas coisas que você era acostumado a comprar, lugares que era acostumado a ir, para que você consiga quitar essas dívidas. E isso interfere na qualidade de vida, isso interfere no seu emocional. Então, a educação financeira, ela vem para também lhe ajudar a proporcionar uma melhor qualidade de vida. E sem falar que você nunca assistirá La Casa de Papel, não, gente.
O pessoal chega num nível de endividamento tão grande que tem que roubar um banco pra ver se consegue dinheiro pra pagar a dívida. Pelo amor de Deus, pra mim aquilo ali é o auge do endividamento. É o supra-sumo da dívida. É o supra-sumo da dívida. Zero educação financeira. Todos os participantes da série têm zero educação financeira. Janiele, aí vocês me perguntam qual é a importância da educação financeira. E pra não gente ser um personagem de La Casa de Papel. Pra gente não ser o supra-sumo do endividamento. Bom, a educação financeira ela é fundamental para promover o bem-estar financeiro das pessoas, certo? E evitar problemas como o pessoal da La Casa de Papel, né? Como endividamento excessivo, que eles já estavam chutando a cachorrinha, no caso. Sim. Falta de poupança para emergências ou aposentadoria. A tomada de decisões financeiras prejudiciais, né? Que, como o Gustavo falou, a pessoa chegar ao ponto de roubar um banco. Em uma sociedade que... Gente, a gente está cada dia mais complexo. Pelo amor de Deus. E só se nos baseamos na questão do consumo. Então, a educação financeira, ela vem nisso, que é uma forma de capacitar as pessoas a tomar decisões certas, concretas, conscientes e sustentáveis para alcançar suas metas financeiras e garantir estabilidade ao longo de vida. A educação financeira nada mais é que um processo de adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes que permitem às pessoas gerar melhor os seus recursos financeiros e alcançarem de melhor forma os seus objetivos individuais, né? As tomadas de decisões informadas, desculpem. Como eu disse no começo, poupar, saber o que investir, como investir, proteger o seu dinheiro, que também é um tabu muito grande, porque hoje em dia a gente tem fraude em tudo, né? E nisso, ter uma compreensão de conceitos básicos como orçamento, né? Dessa questão de crédito, de dívida, de tudo que esse mundo engloba, esse mundo financeiro engloba. E aí, gente, é muito importante frisar também que a educação financeira ela tem que começar desde o início da vida. Porque se você não começa desde criança, e em especial o nosso público-alvo, vocês adolescentes, não começam a ter uma educação financeira desde que entra no 6º ano, no 5º ano, quando chegar com 30 anos, vocês vão estar super endividados, tendo que roubar um banco da Espanha. Eu acho que vocês não querem roubar o banco da Espanha. E aí, eu tô com essa coisa na minha cabeça, gente, perdão. Aí, gente, é muito isso, sabe? Você precisa ter a educação financeira para que você desenvolva habilidades, você desenvolva formas de lidar com os seus problemas, porque às vezes o endividamento também é muito sobre o psicológico. Sim, são coisas que andam juntas, né? Exatamente. Às vezes você tá com algum problema psicológico, deixa isso te afetar de tal forma que você começa a descontar comprando uma roupa, comprando comida. Quando você vai ver, não cabe mais nada do guarda-roupa. Exatamente. O meu guarda-roupa é quase assim. E aí você vai vendo que são coisas que são psicológicas e vão afetando o seu financeiro, o seu social e, às vezes, o seu réu primário. Como é na La Casa de Papel. Mais uma vez, La Casa de Papel. Mais uma vez. Exatamente. A educação financeira, ela é você racionalmente pensar e cuidar do seu presente em prol do futuro, né? Basicamente é isso. Pode parecer clichê, mas vamos pensar racionalmente, consumir racionalmente para pensar no futuro em relação a dívidas, em relação a investimentos e tudo. Por isso... Para que você não precise roubar um banco e viver à margem da lei. Nós jovens entendemos muito, né? Exatamente. Por isso a ideia, pode comprar? Pode comprar, será que devo? Será que é realmente necessário? A gente tem que passar a se perguntar isso. Será que eu posso deixar aquele McDonald's para comprar amanhã, para outro dia, outro mês? Mas pensar racionalmente, eu acho que é a grande ideia da economia, do direito, do consumismo também, né? Eu posso comprar aquilo, eu devo, mas ou é só um desejo? Você vai ceder aos seus desejos? Então, a gente precisa pensar mais analiticamente sobre isso. E é o nosso dever como estudantes de direito, que somos e estudantes dessa disciplina, é o nosso dever enquanto super-heróis de vocês levar esse conhecimento pra vocês, porque nem a gente às vezes não tem. A gente tá aprendendo aqui juntos, tentando fazer a pauta para o próximo episódio. Eu vou confessar pra vocês que eu tô assim num supra-sumo financeiro.
Eu tô assim. Pode comprar.